Salve, salve, galera! Um bom dia de domingo para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Deixo também um bom dia, tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver acompanhando em horário alternativo. Um mais vôlei especial, mais vôlei, por favor, especial no domingo, porque a gente antecipou a edição de quarta para a gente falar bastante sobre esse jogo contra o Japão e por tabela a gente vai falar da partida contra a Polônia também, que foram dois jogos muito bons do Brasil. Cacá Bizoc, suas primeiras palavras antes de eu rodar a vinheta e a gente não parar mais. Brasil está chegando, Rafa. Às vésperas das finais da Liga das Nações e perto do Mundial. É isso aí. Quem estava preocupado com a lesão da Ana Cristina, a gente continua querendo que ela volte logo, mas o Brasil está dando sinais aí que tem vida sem Ana Cristina. Na última live tinha uma galera meio assim, já sem Ana Cristina já deu, vamos pensar no que vem. Calma, meu povo. E ó, enquanto eu rodo a vinheta, votem na enquete lá, o Cacá Bizoc vai pensar aqui. Esqueçam lá a minha loucura, eu coloquei quarta semana, na verdade é terceira semana, eu errei a semana, mas votem lá. Quem foi a melhor jogadora do Brasil na terceira semana da VNL? Só podia colocar 4 jogadoras. Então eu coloquei Júlia Bergman, Marcele, Júlia Kudes e Gabi. Então votem lá que eu vou perguntar para o Kaká depois que a gente rodar a vinheta e a gente esmiuçar tudo o que aconteceu nessa partida contra as japonesas. Então, bora lá, vinheta na tela. Ô, Rafa, eu não sei se é mais bonita essa vinheta ou a camisa da seleção, viu? É verdade. Camisa da seleção. Eles acertaram a mão esse ano aí no uniforme da seleção brasileira de voleibol. Cacá Bizoc, bora falar desse jogo entre Brasil e Japão. Primeiro aqui trazer os primeiros resultados da enquete. A Júlia Bergman está ganhando. 79%, Marcele 21%. Por enquanto só votaram nelas, ninguém votou na Júlia Kudes e nem na Gabi. Mas bora falar, o Cacá Bizoc, sobre essa vitória do Brasil diante do Japão, começando aí para a gente, em linhas gerais, destacar os principais méritos desse triunfo brasileiro contra japonesas, que fez o Brasil, no momento, assumir a liderança, mas a gente sabe que muito provavelmente a Itália retoma isso e o Brasil deva ficar em segundo lugar, Cacá. Um jogo incontestável da seleção brasileira em relação à qualidade, né? Eu acredito que foi o jogo mais consistente tecnicamente, taticamente do time brasileiro, porque nós não tivemos praticamente nenhum momento de dificuldade. O terceiro set, principalmente, que o Japão chegou um pouquinho mais, começo do segundo, o Brasil teve maturidade suficiente para entender o que o Japão queria fazer, se organizou rapidamente, passou à frente e não deu mais chance. Impressionante a capacidade de entendimento do jogo da seleção brasileira nessa partida contra o Japão. Daqui a pouco a gente vai falar da Polônia, vai falar também de um comportamento interessante do Brasil na segunda e na terceira semanas, em que ele começa mais ou menos e termina muito bem. E eu fiquei muito animado com o desenvolvimento da equipe brasileira como um todo, coletivamente. Eu vejo o time crescendo, eu vejo o time ganhando um padrão de jogo com a Roberta, diferente do que vinha acontecendo com a Macris. E aqui eu não contesto a qualidade técnica, o talento, a importância da Macris de jeito nenhum. Mas a Roberta está num momento melhor, que já vinha apontando isso a partir do final da primeira semana, mas o Zé Roberto estava insistindo na Macris, mas quando a Roberta entrou, assim como aconteceu com a Marcele, mostraram que não vão largar esse osso tão fácil, não. Daqui a pouco a gente fala individualmente. Primeiro,
vou dar uma bronca aqui no nosso patrão YouTube. Sempre o Kaká tá do lado certo, na hora que eu boto o grandão, aparece eu grandão. Eu tenho que mexer aqui, eu me atrapalho todo. Não deixem eu grandão. O Kaká que é o principal protagonista aqui, meu povo. Não me derrubem. A galera... Ô, Rafa, cuidado com as críticas ao YouTube, que eles vão taxar você em 50%, hein? Meu Deus do céu, nem brinca com isso. A Ana Luísa Ribeiro aqui mandando. Gente, não sei se amei mais o jogo ou esse mais vôlei, por favor, de surpresa no domingo. Valeu, Ana. O Gilson Pereira, Roberto e Diana deveriam estar nesta enquete. Já estou sendo cornetado, mas aqui não dava para pôr o time inteiro, o Gilson. O desapareceu um pouco abaixo hoje. Eu tenho uma opinião contrária, né? Acho que já estão começando a evitá-la no bloqueio. Começando a tirar a bola dela. Bom dia, pessoal. Gostei muito do jogo do Brasil, principalmente taticamente. O Kaká, sobre esse jogo do Brasil ainda, eu queria destacar um pouquinho de um dado. A gente conversou antes do programa, você falou que tinha uma curiosidade aí pra gente, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você aí, fazendo as estatísticas, suas anotações, encontrou aí de curioso pra galera aí que tá querendo aprender mais a entender o jogo, para que essa galera saiba aí o que aconteceu de diferente. Então, Rafa, eu sempre, quando vou assistir uma partida, né, uma partida gostosa de se ver, como essa contra o Japão, contra equipes como Turquia e Estados Unidos, eu sempre coloco a minha cabeça de treinador, né, que eu fui durante tanto tempo aí em quadra, para tentar entender o que pode definir o jogo, né? Então, o jogo contra o Japão, o que define é você conseguir equilibrar o jogo de quadra, o jogo de defesa, o volume, e transformar as oportunidades em ponto. Então, a partir daí, eu começo a analisar o que a seleção brasileira ou duas seleções estão fazendo para tentar fazer com que isso aconteça e ter mais chances de ganhar. Então, meu raciocínio partiu disso. Contra o Japão, a gente precisa equilibrar volume de jogo, precisa construir as oportunidades de pontuar no ataque, e como nós temos um ataque fisicamente superior ao Japão, na hora que aparecer essa chance, a gente pontuar. E as observações que eu fiz, Rafa, foram interessantíssimas. Porque como que eu fiz as minhas anotações aqui? Eu considerei os 4 critérios de avaliação do ataque que normalmente a análise de desempenho faz, né? É o ataque A, o ataque B, o ataque C e o ataque D. O A é o que põe no chão e o D é o que erra, tá? O ataque B é aquele que cria condições para a própria equipe de pontuar na sequência. Então, atacou, a bola volta de graça. Esse é um ataque B. Atacou contra o bloqueio, a bola volta, é recuperada e o time tem condições de contra-atacar de novo. É um ataque B. O ataque C é quando o time dá condições do adversário trabalhar o ataque com mais chance de pontuar. Então, é aquela bola que é batida, a defesa adversária defende com qualidade e tem condições de atacar com força. Esse é o ataque C. E olha só, Rafa, a construção dos ataques brasileiros, o Brasil fez 45 pontos para 48 no geral, né? E aí eu peguei esses ataques Bs, esses ataques Cs, que praticamente dá um equilíbrio com o Brasil construindo essas oportunidades na mesma proporção que o Japão, mas quando a gente chega nos ataques errados e ataques bloqueados, a gente já vê uma diferença significativa. Somando os ataques que foram bloqueados pelo Brasil e os ataques que o Japão errou, foram 15 pontos a favor do Brasil. E o Brasil só deu 4. Foi bloqueado uma vez no jogo, no terceiro set, errou 3 ataques, 2 no primeiro, 1 no segundo e nenhum no terceiro, um set impecável, apesar do equilíbrio maior. Então você vê aí a diferença começando a ser construída. O Brasil cria as oportunidades quase tanto quanto o Japão, mas na hora de aproveitar, aproveita de uma forma muito mais efetiva. E quando a gente pega os pontos conseguidos nos ralis, né, em que a bola foi pelo menos uma vez para outra quadra,
Então, vamos dizer, o Japão recebeu, atacou, o Brasil defendeu. Né? É um rally mais longo que eu considero. A partir daí, se defendeu de um lado, do outro, a bola seguiu, e entra na mesma caixinha, no mesmo cesto. E olha a diferença, Rafa. O Brasil ganhou de 40 ralis que aconteceram, né, com pelo menos uma troca de bola, o Brasil venceu 27 desses 40 e o Japão só 13. Então, qual que era a receita para ganhar do Japão? Manter a bola no ar e, na hora que aparecer a oportunidade, de definir e trazer dificuldade para o Japão. Cara, o Brasil fez o que precisava fazer contra uma boa seleção japonesa e venceu convencendo, sem a gente conseguir colocar um defeito sequer nesse time. Estou multado. 27-13 realmente é um número muito alto. E a Gabriela Turdella mandando aqui, o volume de jogo está absurdo, Marcele encaixou, daqui a pouco a gente vai falar da Marcele, mas, Kaká, você analisando o jogo, né, eu fui anotando aqui também, para pegar também contra-ataques, o Brasil fez mais pontos dos contra-ataques, mas eu achei curioso que, assim, o Japão, ele só se manteve no jogo por causa principalmente do side-out, né, em alguns contra-ataques. O Japão não conseguiu bloquear o Brasil e não fez ponto de saque. Isso é um sinal de que o Brasil teve uma recepção muito boa na partida, Kaká? Então, Rafa, o Japão veio com um saque muito forte, né? Conseguiu fazer alguns pontos de saque, sim. A Ishikawa no primeiro set. O Brasil, quando percebeu essa dificuldade, não procurou passar o tempo todo na mão da Roberta. A bola saía um pouco da rede para a Roberta poder trabalhar. E aí que entra a maturidade que eu comentei no início. Porque você entendeu o jogo e fala assim, gente, o Japão está descendo o reio no saque. A gente precisa segurar de alguma forma. Segura, mas aproveita as oportunidades e capricha nesse ataque. Se não tiver bom, trabalha para criar uma oportunidade melhor. É sinal de maturidade, né? Todo mundo sabe que isso acontece. O difícil é você colocar em prática na quadra. E o Brasil conseguiu isso durante o jogo todo. Teve alternância? Teve, porque isso é normal do jogo. O adversário vai ficar na frente, o adversário vai ter sucesso no que ele está pensando em fazer. Mas esse jogo de xadrez é constante. Então, o Brasil sofreu um pouquinho no começo do segundo, do terceiro set, sofreu um pouquinho na metade ali do segundo, numa reação do Japão, mas o Brasil se superou, o Brasil se acertou, né? Júlia Bergmann, impressionante o que ela rodou dessas bolas mais difíceis, a Gabi também aparecendo, a Rosa Maria com índice de erro muito baixo, né? Exatamente, eu acho que por ter jogado essas 2 temporadas no Japão muito bem e compreender o que precisa para se derrubar a bola, para se construir o placar. Então, essa questão aí que eu vi o Brasil, a realidade do jogo contra o Japão hoje. Excelente, Kaká. A gente acompanhando o jogo, dava para perceber, né, que o Japão estava sobrevivendo só das ações ofensivas, ele não estava conseguindo fazer mais nada além disso. Lê algumas mensagens aqui, depois a gente vai entrar em Júlia Bergmann, que o pessoal já está comentando aqui. Eu acho que o Zé insistiu na Macris, pois ainda não temos uma terceira levantadora e ambas vieram abaixo nos clubes, principalmente a Macris, diz aí o Diego Bispo. O Jean Morgan mandando, a bola da Macris é melhor que a Ana Cristina e da Roberta com a Júlia. Com a lesão da Ana, acho que ele quis deixar a Roberta aproveitando o entrosamento entre ela e Júlia, que jogaram no THY, né, o TAI. Isso é interessante também, né, ter a questão do entrosamento de clube, né, que elas trazem, acabam trazendo. A Amanda Laporte, para mim, acho que a melhor da semana foi a Júlia Bergmann, sem sombra de dúvidas. Arrasou. A Amanda já votou na Júlia, hein? E você aí, votou em quem? Votem, continuem votando. A Amanda Laporte também, Roberta, arrasando nos levantamentos, tudo muito homogêneo. Mas, Kaká, vamos falar da Júlia Bergmann, né? Ela vinha melhorando já, você já tem falado nas semanas, né, que ela vem progredindo, mas assim, o crescimento dela foi o maior destaque dessa terceira semana, falando individualmente, né, se analisar individualmente cada uma delas, o maior destaque